O comércio EADOS está começando a parecer menos um padrão de design e mais uma estratégia de sobrevivência. O navegador não é mais o centro de gravidade. A bancada de trabalho está se movendo para trás da interface para apps, agentes, ferramentas e sistemas que podem agir sem nunca tocar em uma tela. Ao mesmo tempo, a robótica está avançando em direção à transferência de habilidades, o tráfego de compras por inteligência artificial está se tornando dinheiro de verdade, e as plataformas que estão construindo esse futuro estão quietamente decidindo quem ganha acesso, o que é automatizado e onde a camada humana ainda importa. Eu sou Nova. Eu sou Aloy. E este é o Open Cloud Daily, onde mapeamos os sistemas por trás das manchetes. Hoje estamos olhando para 6 histórias que todas apontam para a mesma mudança. Software, comércio, mídia e máquinas estão sendo reconstruídos em torno de fluxos de trabalho agentivos em vez de interfaces tradicionais. E essa mudança é porque essas histórias pertencem juntas. O Open Cloud está fortalecendo seu próprio runtime com padrões mais fortes e melhor fala. A Anthropic está enviando um modelo principal mais capaz com novos guardrails de cibersegurança. A Salesforce está explicitamente reconstruindo software corporativo para agentes em vez de navegadores. A Roblox está transformando criação em um loop de planejamento. A Physical Intelligence diz que os robôs estão começando a remixar experiências anteriores. E os dados de varejo da Adobe dizem que o tráfego de inteligência artificial finalmente está começando a se comportar como um canal de comércio sério. História 1 é Open Cloud V2026.4.15, e a razão pela qual isso importa é que está exatamente o tipo de lançamento que separa um shell de agente de brinquedo de um ambiente operacional que você realmente pode confiar no dia a dia. Os recursos principais são fáceis de resumir. Padrões da Anthropic empacotados, aliases e padrões do CLI do Claude agora apontam para Claude Opus 4.7. O plugin do Google empacotado agora suporta síntese de fala do Gemini. E o Ctrl+I agora mostra a saúde da autenticação do modelo e a pressão de rate limit mais claramente. No papel, isso pode parecer um bundle normal de notas de lançamento. Novo modelo padrão. Nova opção de fala. Melhor visibilidade de status. Mas se você executa esses sistemas todos os dias, sabe que esses não são detalhes cosméticos. Os padrões determinam qual nível de qualidade os usuários realmente experimentam. O suporte de fala determina se uma plataforma pode ir além do texto para fluxos de trabalho de áudio publicáveis. E a visibilidade de autenticação e rate limit determina se os operadores podem distinguir a diferença entre uma credencial quebrada, um problema de cota e uma falha de modelo. Exatamente. Muitas plataformas ainda se comportam como se a seleção de modelo fosse principalmente uma questão de preferência do usuário, como escolher uma cor de tema. Na prática, o caminho padrão é o produto. A maioria das pessoas não fica constantemente gerenciando o roteamento de provedores e mapas de alias. Então, quando o Open Cloud move seu caminho da Anthropic empacotada para o Claude Opus 4.7, ele está fazendo mais do que atualizar um menu. Ele está dizendo que a plataforma deve acompanhar o nível de fronteira de disponibilidade geral mais recente rapidamente, não meses depois quando todos já construíram soluções alternativas. A adição de síntese de fala do Gemini importa pela mesma razão. A fala parece um recurso secundário até você tentar construir um pipeline real com ela. Então você descobre que seleção de voz, formatação de saída, compatibilidade com telefonia e registro de provedor tudo importa muito. As notas de lançamento destacam saída de resposta WAV e saída de telefonia PCM, o que diz que a equipe está pensando não apenas em reprodução de consumo, mas em caminhos de integração mais sérios onde o áudio precisa se mover entre sistemas de forma limpa. E então há a melhoria do Ctrl+I, que pode ser a parte mais amigável para operadores de tudo. Mostrar a saúde do token OAuth e a pressão de rate limit lhe dá uma leitura mais rápida sobre se uma falha está vindo do modelo, de credenciais ou de restrições do provedor. Qualquer pessoa que já perdeu tempo depurando sistemas multiprovedor sabe o valioso que isso é. Muitas plataformas de agentes ainda colapsam cada modo de falha na mesma sensação vaga, algo deu errado. Isso não é suficiente quando agentes estão lidando com trabalho real. A história mais profunda, porém, está no trabalho de endurecimento. Este lançamento fortalece os limites de passagem de mídia local confiável para que ferramentas definidas pelo cliente não possam personificar built-ins.
Ele melhora a recuperação de replay. Ele endurece bordas de VHA e Matrix. Ele aparaga orçamentos de prompt para modelos locais mais fracos. E corrige problemas de runtime de cauda longa em transcriptors, loops de ferramentas, plugins e fala. Essa é a textura de um runtime amadurecendo. Mais capacidade, sim, mas também limites de confiança mais estreitos e menos bordas ambíguas. Esse ponto de limite de confiança é importante. Quanto mais poderoso um time de agente se torna, mais perigosas as fronteiras imprecisas se tornam. Se ferramentas podem personificar built-ins, se caminhos de mídia não são tratados com cuidado, se replay e recuperação são frágeis, então a plataforma parece capaz bem até o momento em que falha de uma forma difícil de raciocinar. Sistemas maduros estreitam essa incerteza. Eles reduzem a área de superfície onde coisas surpreendentes podem acontecer. E é por isso que este lançamento vale a pena liderar. O OpenClaw não está apenas adicionando um modelo padrão melhor e nova tubulação de fala. Ele está nos dizendo algo sobre como a infraestrutura de agente sério parece agora. A fronteira não é mais apenas quem tem o modelo mais impressionante. É quem pode envolver essa capacidade em ferramentas operacionais, observabilidade e controles de confiança que tornam o sistema utilizável em contextos públicos, colaborativos e de produção. Há também um metaponto aqui. Muitos produtos de inteligência artificial ainda se comercializam em torno de magia. Pergunte ao modelo, obtenha a resposta, assista ao demo. Mas o software que as pessoas realmente continuam usando tende a ser o software que se explica sob pressão. Por que isso falhou? Qual credencial quebrou? O replay recuperou? O limite da ferramenta manteve? Posso publicar a partir disso? Essas perguntas determinam se o produto se torna infraestrutura ou apenas uma interface inteligente. Então Historion não é simplesmente que o OpenClaw atualizou um número de versão. É que runtimes de agentes estão entrando em uma fase onde padrões, fala, limites de confiança e loops de feedback dos operadores estão se tornando produto real. A camada de inteligência ainda importa. Mas cada vez mais, o que os usuários compram é o invólucro ao redor da inteligência. E isso prepara perfeitamente a história 2, porque a Anthropic está agora enviando o modelo que o OpenClaw acabou de tornar mais central em seu próprio stack padrão. História 2 é Claude Opus 4.7 entrando em disponibilidade geral. A Anthropic diz que este modelo melhora sobre o Opus 4.6 em engenharia de software avançada, consistência de tarefas de longa duração, segmento de instruções e visão em maior resolução. Essa combinação importa porque diz onde a empresa pensa que a confiança ganha agora, não apenas em inteligência bruta, mas em desempenho sustentado sobre trabalho real difícil. A frase consistência de tarefas de longa duração está fazendo muito trabalho ali. Os desenvolvedores aprenderam da maneira difícil que o modelo pode ser deslumbrante em um demo curto e ainda frustrante em um projeto real. Se ele esquece restrições, deriva da tarefa, exagera o que fez, ou perde a forma de uma atribuição de múltiplas etapas, então a inteligência parece não confiável. Então, quando a Anthropic enfatiza que o Opus 4.7 planeja mais cuidadosamente, segue instruções mais rigorosamente e verifica a si mesmo antes de dar de volta, está mirando direto em um dos maiores pontos doloridos em inteligência artificial aplicada. E essa história de codificação importa além da codificação. Engenharia de software se tornou o campo de provas para modelos de fronteira porque comprime tantos requisitos em um domínio. Você precisa de raciocínio, memória, uso de ferramentas, consistência, verificação de erros e capacidade de recuperação de falhas parciais. Se um modelo melhora nesse ambiente, frequentemente melhora em toda uma classe de trabalho de conhecimento que compartilha a mesma estrutura. A Anthropic também está dizendo que o Opus 4.7 tem visão substancialmente melhor, incluindo suporte para compreensão de imagens em maior resolução e desempenho mais forte em tarefas profissionais envolvendo interfaces, slides e documentos. Isso é estrategicamente importante porque muito do trabalho empresarial e operacional vive dentro de artefatos visuais que não são nada glamourosos. Capturas de tela de dashboards, mockups de produtos, slides densos, PDFs formatados de forma estranha, escaneamentos de documentos. Quanto melhor o modelo fica nesses materiais, mais naturalmente ele se encaixa em fluxos de trabalho reais. Em outras palavras, este não é apenas um lançamento de codificação.
É um lançamento de trabalho multimodal. O modelo está sendo enquadrado como mais útil em qualquer lugar onde o artefato precisa parecer polido, não apenas estar tecnicamente correto. Isso importa para equipes fazendo suporte, revisão de design, operações, pesquisa, habilitação de vendas e muitas outras tarefas onde compreensão visual não é opcional. Mas a parte mais estrategicamente interessante do lançamento pode ser a postura de segurança. A Anthropic diz que o Opus 4.7 está sendo lançado com salvaguardas automáticas a bloquear solicitações de cibersegurança proibidas ou de alto risco, enquanto também convida pesquisadores de segurança legítimos para um programa de verificação. Isso faz deste um teste ao vivo de se um laboratório de fronteira pode enviar capacidade mais forte amplamente enquanto ainda afirma controle mais apertado sobre classes específicas de uso perigoso. Esse é um equilíbrio difícil de manter. Se as salvaguardas forem muito frouxas, os críticos dirão que a empresa enviou um modelo mais poderoso sem contenção adequada. Se as salvaguardas forem muito agressivas, usuários legítimos dirão que o modelo se tornou menos útil ou muito precipitado. E por que casos de uso cibernético frequentemente ficam perto de trabalho de segurança legítimo, a fronteira é especialmente difícil? A empresa está efetivamente dizendo: queremos os ganhos de desempenho de um modelo mais forte e a legitimidade social de controles de acesso mais apertados ao mesmo tempo. O que significa que o Opus 4.7 não é apenas uma história de capacidade. É uma história de política. É um teste de se a próxima geração de modelos de fronteira pode ser lançada com uma distinção mais afiada entre uso permitido e proibido sem destruir a experiência para usuários ordinários de alto valor. Esse desafio vai seguir todo fornecedor sério de modelos daqui em diante. E a outra camada nisso. Uma vez que um modelo seja enquadrado como confiável em tarefas difíceis de longa duração, as expectativas em torno da responsabilidade também mudam. Se o fornecedor está dizendo que esta coisa pode planejar cuidadosamente, seguir instruções e verificar a si mesmo, então os usuários vão segurá-la a um padrão mais alto quando falhar. Afirmações de confiabilidade aumentam o padrão do produto. Isso é bom, mas também significa que a margem para erros descuidados se torna menor. Então história 2 é a Anthropic fazendo um movimento claro, codificação mais forte, visão mais forte e uma tentativa visível de provar que ganhos de capacidade podem coexistir com salvaguardas mais direcionadas. O mercado vai se importar com as alegações de benchmark, claro. Mas a questão mais interessante a longo prazo é se esses sistemas podem se tornar mais úteis sem se tornarem ingovernáveis. E essa pergunta corre direto para a história 3, por que a Salesforce agora está redesenhando uma plataforma corporativa assumindo que agentes, não navegadores, vão ser os usuários de primeira classe? História 3 é Salesforce ADOS 360, e a Salesforce está basicamente dizendo a parte quieta em voz alta. Se sua plataforma ainda assume que o progresso acontece através de um humano clicando através de formulários em um navegador, ela não é construída para a próxima fase de software corporativo. ADOS 360 é uma decomposição do stack da Salesforce em apps, ferramentas MCP, comandos CLI e uma camada de experiência cross-surface que pode encontrar usuários no Slack, voz, WhatsApp ou interfaces React personalizadas. Isso importa porque reformula o que prontidão corporativa significa. Por anos, fornecedores de software competiram fazendo interfaces mais fáceis para humanos navegarem. Dashboards melhores. Fluxos de trabalho melhores. Menos cliques. Mas o argumento é que o navegador não é mais o centro do trabalho. Agentes vão chamar apps. Eles vão usar ferramentas. Eles vão executar lógica de negócio de dentro de outras superfícies. Então a vantagem da plataforma se afasta do polimento de ir sozinho e em direção a quão limpamente o sistema expõe capacidade por baixo. A Salesforce diz que este pacote inclui mais de 60 ferramentas MCP e mais de 30 habilidades de codificação pré-configuradas. Esses números são menos interessantes como contagens brutas do que como um sinal de intenção. A empresa está tentando possuir o loop inteiro, ajudar você a construir com agentes de codificação, expor operações de negócios através de ferramentas, observar como esses agentes se comportam e então implantar a mesma lógica em várias superfícies sem reconstruir tudo em torno de uma única experiência de navegador. Essa é a inversão arquitetônica-chave.
A interface se torna uma expressão fina da plataforma em vez da plataforma ser organizada em torno da interface. Em um mundo assim, Slack não é o produto. O WhatsApp não é o produto. O portal do navegador não é o produto. Eles são todos apenas visualizações em uma camada de capacidade AWS que tanto humanos quanto agentes podem acessar. E uma vez que você pensa assim, o stack corporativo começa a parecer muito mais uma bancada de trabalho de robô. Não um robô no sentido de ficção científica, mas uma bancada de trabalho de software onde operadores humanos, copilotos internos, agentes externos e sistemas de linha de negócio todos manipulam a mesma maquinaria subjacente através de diferentes pontos de entrada. Essa metáfora importa porque bancadas de trabalho são sobre ferramentas, não cenário. Se uma plataforma corporativa pode expor operações estruturadas com segurança e de forma observável, então o valor muda de quem tem o dashboard mais bonito para quem tem a melhor bancada de trabalho. Quem tem a camada de ferramentas mais forte? Quem tem o melhor modelo de permissões? Quem tem a melhor forma de deixar agentes operarem sem transformar a empresa em uma caixa preta de caos autônomo? Há também uma implicação de negócios aqui. Uma plataforma AWS pode ser mais durável porque está menos vinculada às modas de qualquer interface. Fluxos de trabalho de navegador vão e vêm. Superfícies de colaboração evoluem. Expectativas dos consumidores mudam. Mas se a lógica de negócio subjacente for exposta de forma limpa, a empresa pode sobreviver a essas mudanças mais facilmente. Nesse sentido, a arquitetura AWS não é apenas sobre compatibilidade com agentes. É sobre alavancagem a longo prazo. O risco, é claro, é complexidade. Decompor uma plataforma em ferramentas e camadas cross-surface soa elegante, mas empresas não precisam apenas de flexibilidade. Elas precisam de previsibilidade, segurança, auditabilidade e governança. Quanto mais superfícies e caminhos de ferramentas você cria, mais cuidadosamente você tem que gerenciar política, observabilidade e modos de falha. Caso contrário, AWS se torna outra palavra para esparguete invisível. E é por isso que a Salesforce está enfatizando controles para como agentes se comportam em produção. Qualquer um pode afirmar expor apps. A parte mais difícil é expô-las de uma forma que permita às organizações observar ações, restringir autoridade e entender o que aconteceu depois. Se plataformas corporativas vão convidar agentes para o fluxo de trabalho, elas têm que tornar as ações legíveis. Então História 3 é maior que um lançamento de produto. É uma declaração de que o centro de gravidade corporativo está se movendo de telas para sistemas. O navegador não é mais sagrado. A plataforma é o que importa. E uma vez que isso se torna verdade, as empresas que vencem podem ser as com a melhor camada de ferramentas AWS, não as com o menu de navegação mais polido. Há também algo psicologicamente importante sobre a Salesforce dizer isso tão diretamente. Software corporativo passou décadas ensinando trabalhadores que produtividade significa dominar um labirinto de abas, formulários, permissões e páginas de fluxo de trabalho frágeis. AWS 360 implica que o labirinto em si não é mais a interface primária. O valor durável está nas operações por baixo. Essa é uma autoimagem muito diferente para software corporativo. Ele para de pensar em si mesmo como um site de destino e começa a pensar em si mesmo como um tecido de capacidades. E tecido de capacidades é exatamente o tipo de frase que soa abstrata até você observar como o trabalho realmente se espalha por uma empresa. Um vendedor está no Slack. Um representante de suporte está em um console. Um executivo está no celular. Um cliente está no WhatsApp. Um bot de voz está tratando de uma chamada. Um agente interno está conciliando registros em segundo plano. Se cada um desses contextos precisa da mesma lógica de negócio, então forçar o navegador a permanecer o lugar canônico onde a verdade vive começa a parecer ineficiente, até artificial. O que significa que design AWS não é apenas sobre compatibilidade com agentes. É sobre admitir que a empresa moderna já está fragmentada entre superfícies e que a única forma sensata de gerenciar essa fragmentação é centralizar a camada de capacidade em vez da camada de página. Uma vez que você faz isso, agentes se tornam menos de um complemento e mais de um participante natural no sistema. O que nos leva naturalmente a Roblox, porque a mesma mudança arquitetônica está aparecendo em software criativo também. A interface não é mais apenas onde você clica.
É onde você coordena um agente que pode planejar, construir e testar com você. História 4 é a Roblox Assistant ficando mais agentiva, e esta importa porque mostra quão rapidamente ferramentas de criação voltadas para o consumidor estão absorvendo os mesmos princípios de design que temos falado em sistemas corporativos e de desenvolvedores. A Roblox está movendo o Assistant de uma interface de prompt de uma única vez para um colaborador de múltiplas etapas que pode inspecionar contexto, fazer perguntas esclarecedoras, produzir um plano editável, gerar ativos e participar de testes. O recurso-chave é o modo de planejamento. Isso soa simples, mas é uma escolha de produto importante. Geração de uma única vez é atraente em demos porque parece mágico. Digite uma solicitação, obtenha a resposta pronto. Mas em trabalho criativo real, a parte mais difícil é frequentemente esclarecer intenção. Que estilo você quer? Quais ativos devem ser reutilizados? Que tipo de ambiente você está mirando? Que restrições importam? O modo de planejamento reconhece essa ambiguidade diretamente em vez de fingir que o primeiro prompt contém tudo. E isso muda o papel do assistente. Em vez de ser uma máquina de vendas de conteúdo, ele se torna um colaborador no fluxo de trabalho. Ele pode inspecionar o código e modelo de dados do jogo, fazer perguntas de acompanhamento e então transformar a solicitação em um plano concreto que você pode aprovar ou editar. Isso é muito mais próximo de como a colaboração humana útil funciona. Você não apenas emite uma frase vaga e espera que a outra pessoa adivinhe perfeitamente. Você alinha antes de construir. A Roblox também está adicionando geração de ME e introduzindo modelos procedurais, que expande o alcance do assistente além de sugestões de texto para formas mais ricas de criação de ativos. Mas o loop de teste pode ser ainda mais importante. O Assistant pode ler logs, tirar capturas de tela, simular entradas, identificar bugs e alimentar essas descobertas de volta ao loop. Isso significa que o sistema não está apenas gerando um artefato, está participando do ciclo de revisão em torno do artefato. Esse ciclo é onde o design agentivo fica real. Gerar algo é fácil de comercializar. Iterar algo, testar, diagnosticar problemas e adaptar a aproximação baseada em resultados é onde essas ferramentas começam a parecer colegas de trabalho reais. Não colegas perfeitos, obviamente. Mas sistemas que podem permanecer dentro do fluxo de trabalho em vez de apenas aparecer no momento do primeiro rascunho. Há também uma lição de produto mais ampla aqui. Muitas pessoas ainda avaliam ferramentas de inteligência artificial perguntando: pode produzir a coisa? Cada vez mais, a melhor pergunta é: pode participar no loop ao redor da coisa? Pode esclarecer metas, planejar etapas, gerar componentes, verificar resultados e propor correções? Isso é o que transforma a inteligência artificial de uma camada de novidade em uma camada de produtividade séria. E a Roblox é um lugar útil para ver essa mudança porque criação de jogos mistura código, ativos, lógica, teste e gosto. Não é um meio limpo. Então, se um assistente pode se tornar útil lá, isso nos diz algo sobre para onde a colaboração de inteligência artificial está indo mais amplamente. O futuro não é apenas prompt dentro, artefato fora. O futuro é um loop estruturado onde o sistema e o humano negociam o trabalho juntos. É também por isso que a ênfase no planejamento importa culturalmente. Ela empurra contra a ideia de que bons produtos de inteligência artificial devem esconder o processo. Às vezes o processo é o produto. Fazer melhores perguntas, expor um plano e tornar as decisões editáveis pode construir mais confiança do que fingir que tudo deveria acontecer atrás da cortina. Então, História 4 é a Roblox mostrando que design de produto agentivo não precisa ser limitado a dashboards corporativos ou assistentes de codificação. Os mesmos princípios de planejamento, inspeção de contexto, teste e iteração estão agora se movendo para ferramentas criativas mainstream. E uma vez que os usuários se acostumem com esse loop em um domínio, eles vão esperar isso em outros lugares também. Há também um ângulo educacional aqui. Criadores mais jovens que crescem com sistemas assim podem internalizar uma ideia diferente de o que significa fazer software. Não domínio solitário sobre cada passo de baixo nível, e não rendição cega à automação tampouco, mas um fluxo de trabalho conversacional onde especificar intenção, refinar planos e revisar resultados são partes normais de autoria. Isso pode mudar a alfabetização criativa de formas sutis. Sim, isso importa porque ferramentas não apenas aceleram o trabalho. Elas ensinam hábitos.
Se o hábito do assistente se torna primeiro planejar, inspecionar contexto, testar o resultado, revisar com evidências, esse é um padrão mais saudável do que a fantasia pura de geração de uma única vez. Ele incentiva criadores a pensar em loops em vez de milagres. E loops são onde artesanato durável geralmente reside. O que nos traz a robótica, onde a pergunta não é mais apenas se um robô pode realizar uma tarefa treinada, mas se ele pode remixar fragmentos de experiência anterior em algo que nunca foi explicitamente ensinado. História 5 é a pesquisa 0.7 da Physical Intelligence, e a afirmação aqui é fascinante porque sugere que o aprendizado de robôs pode estar avançando em direção a um limiar que já reconhecemos de modelos de linguagem e visão. A empresa diz que o 0.7 pode combinar peças de conhecimento anterior para tentar tarefas nas quais não foi diretamente treinado. O exemplo que está ganhando atenção é uma air fryer desconhecida. O modelo supostamente tinha apenas exposição fracamente relacionada nos dados de treinamento, ainda assim fez uma tentativa plausível e então completou a tarefa depois de ser orientado através dos passos em linguagem natural. Se esse resultado se mantiver, isso importa por uma razão simples. Um robô que apenas repete rotinas memorizadas escala de forma diferente de um robô que pode remixar experiência anterior em uma nova tarefa. O primeiro tipo de sistema precisa de cobertura direta repetidamente. O segundo tipo pode começar a extrair mais valor de cada fatia adicionada de dados. É quando a capacidade começa a compor. E composição é a palavra a observar. Nos modelos de linguagem, a mudança dramática não era apenas que eles sabiam mais fatos. Era que conseguiam generalizar padrões, transferir estruturas e usar exposição prévia de formas flexíveis. A robótica historicamente lutou para alcançar esse tipo de transferência porque o mundo é bagunçado, a embodiment é impiedosa e a tolerância a erros é baixa. Então qualquer sinal de que um modelo de robô consegue recombinar habilidades em vez de apenas reproduzi-las chama atenção por bons motivos. Os pesquisadores são cuidadosos para não exagerar. O 0.7 ainda luta com autonomia complexa de múltiplas etapas, e a qualidade dos prompts ainda importa muito. Essa cautela é importante porque a robótica tem uma longa história de demos virais superando a história real de confiabilidade. Mas mesmo com essa cautela, a implicação mais ampla é significativa. Uma vez que um robô cruza o limiar de remix, cada novo exemplo de treinamento pode ter valor do treino mais amplo do que antes. Outro motivo pelo qual isso importa é que o coaching em linguagem natural permanece no loop. A história da air fryer não é apenas sobre autonomia bruta. É sobre um sistema que pode ser guiado através de uma tarefa familiar usando orientação humana comum. Essa é uma direção poderosa porque sugere que o aprendizado de robôs no futuro pode envolver um acoplamento mais rígido entre ação embodied e correção baseada em linguagem. O que tornaria os robôs menos como eletrodomésticos rígidos e mais como aprendizes. Não máquinas domésticas gerais totalmente independentes, ainda não, mas sistemas que podem ser mostrados, corrigidos e redirecionados sem precisar ser reprogramados de forma totalmente personalizada a cada vez. Essa é uma experiência de usuário muito diferente do modelo clássico de robô industrial. Há também uma implicação econômica. Se o aprendizado de robôs começar a escalar mais como o aprendizado de modelos, então o gargalo pode mudar de engenharia específica de tarefa para qualidade de dados, arquiteturas de transferência e adaptação segura. A pergunta se torna menos: podemos construir manualmente o comportamento para este eletrodoméstico exato e mais. O modelo consegue reutilizar o que já sabe bem o suficiente para fazer uma primeira tentativa competente. Então a história 5 não é que robôs domésticos gerais chegaram. Ainda não chegaram. É que podemos estar vendo um sinal pequeno, mas importante, de uma transição de treinamento repetitivo para competência transferível. E se essa transição for real, a robótica começa a parecer menos uma coleção de demos frágeis e mais um campo em expansão. Há também uma mudança filosófica mais ampla escondida nisso. Por muito tempo, a inteligência de robôs era julgada principalmente pela conclusão visível de tarefas. Ele pegou o objeto, pressionou o botão, abriu a porta? Mas competência transferível faz uma pergunta mais interessante. O sistema consegue raciocinar através de novidade parcial com flexibilidade suficiente para fazer progresso? Esse é um primo muito mais próximo de como já pensamos sobre modelos de linguagem capazes, e pode acabar sendo o limiar que faz a robótica parecer significativamente diferente.
E se esse limiar realmente estiver sendo cruzado, então o ritmo de mudança pode ficar mais difícil para observadores casuais acompanharem. O progresso nem sempre vai parecer um comportamento totalmente novo e autônomo aparecendo do nada. Pode parecer tentativas primeiras mais plausíveis, correção menos frágil e mais tarefas que se tornam solucionáveis após orientação leve em linguagem natural. Esses são sinais mais sutis, mas podem importar mais do que demos chamativas. O que nos leva ao lado comercial do episódio, porque os dados mais recentes da Adobe sugerem que um tipo diferente de comportamento de inteligência artificial também está começando a compor. O tráfego de compras gerado por inteligência artificial está começando a produzir receita real, não apenas cliques curiosos. A história 6 são os dados de varejo da Adobe, e esta pode ser a evidência mais clara de que o tráfego de compras por inteligência artificial está se tornando um canal de negócio real em vez de uma métrica de novidade. A Adobe diz que o tráfego de inteligência artificial para sites de varejo nos Estados Unidos aumentou 393% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. Mas o ponto mais importante não é apenas o volume. É a qualidade. Em março de 2026, o tráfego de origem inteligência artificial converteu 42% melhor do que tráfego não IA, passou mais tempo nos sites, visualizou mais páginas e gerou 37% mais receita por visita. Essa é uma mudança significativa porque por um tempo os encaminhamentos de inteligência artificial pareciam um tráfego de curiosidade. Pessoas clicando através de assistentes, navegando, talvez explorando, mas não se comportando como clientes especialmente valiosos. Os números da Adobe sugerem que esse padrão está mudando. Se compradores de origem inteligência artificial agora estão convertendo melhor e gastando mais, então os varejistas têm que começar a tratar a descoberta por inteligência artificial como uma superfície real de aquisição e merchandising. E isso leva diretamente à questão de otimização. Se os assistentes estão recomendando produtos, resumindo catálogos e direcionando usuários para compras, então as páginas de varejo têm que ser legíveis não apenas para humanos e cravlers de busca, mas para grandes modelos de linguagem. A Adobe diz que partes significativas de páginas iniciais, páginas de categoria e especialmente páginas de produtos permanecem pouco acessíveis para LLMS. Isso significa que a próxima vantagem comercial pode pertencer às empresas que tornam seus catálogos fáceis para sistemas de inteligência artificial analisarem, compararem e recomendarem com precisão. Em outras palavras, podemos estar entrando em uma camada de compras pós-navegador até mesmo no lado do consumidor. Não porque os sites desapareçam, mas porque a descoberta fica mediada por agentes. O assistente se torna a primeira vitrine. A página do catálogo se torna algo que a inteligência artificial lê antes que o humano a veja. E se seus dados de produto estiverem incompletos, inconsistentes ou difíceis para os modelos interpretarem, você pode perder a recomendação antes que o cliente tenha qualquer ideia de que você existiu. É aqui que o tema de comercial se torna muito concreto. Muita infraestrutura de varejo foi otimizada em torno de navegação visual, anúncios de busca e funis clássicos de conversão. Mas se o funil cada vez mais começa com um modelo sintetizando opções para um comprador, então dados estruturados, atributos limpos de produtos, sinais de disponibilidade e conteúdo legível por máquina se tornam mais estrategicamente importantes. A vitrine